Na palavra do Senhor, no livro de Lucas, capítulo de número 21. Todos estão ouvindo perfeitamente? Amém? É um prazer novamente estar ministrando a palavra do Senhor nessa casa tão acolhedora. Amém, igreja? Não é proibido dar glória não, amém, irmãos? Capítulo de número 21, versículo 12, do livro de Mateus. Algo que o Senhor nosso Deus, Ele estando aqui, Ele fez, Ele efetuou. Se você encontrou, dá um glória a Deus, amém? Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Pode sentar dando glória a Deus, amém? A palavra do Senhor, ela nos ensina que Jesus, antes de chegar ao templo, ele efetuou algumas curas, falou da sua morte, falou da sua ressurreição. No meio do caminho houve o pedido de uma mãe, pedindo que ele colocasse seus filhos em locais mais favorecidos quando ele vier na sua glória. Ele curou o cego, ele, avistando Jerusalém, ele, falando consigo mesmo, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas. Quantas vezes eu quis te ajuntar debaixo das minhas asas, assim como uma galinha guarda, protege os seus pintinhos ou pintainhos. Agora, porque você não reconheceu este que te visita, ou em outras traduções, o dia da tua visitação, virão dias sobre você que derrubarão os teus muros, queimarão as tuas portas, matarão os teus jovens, os teus velhos, violentarão as tuas virgens. É muita coisa difícil de ouvir, mas ainda bem que ele estava profetizando sobre a cidade, e naquele momento somente os seus discípulos estavam ouvindo. Mas Cristo, o profeta que era, ele já sabia de tudo que estava ocorrendo, se passando dentro de Jerusalém. Mesmo ele entrando em Jerusalém, se os irmãos perceberem que o título, o texto, ele fala que é uma entrada triunfal. O que é uma entrada triunfal? É algo inesquecível. Pastor Jefferson, ministrando aqui na ceia, ele estava falando sobre algo triunfal, e algo triunfal é algo que fica marcado em nossa memória, sim ou não? Sobre a ceia é algo, fazer isso todas as vezes em memória de mim, então é algo que tem que ser marcado. Então a entrada de Jesus em Jerusalém foi algo triunfal, algo não visto em qualquer reino, algo não visto em qualquer império, mas aconteceu com Jesus Cristo. Aleluia, irmãos! Mesmo não entrando em um cavalo branco, mesmo não entrando com coroa de ouro, mesmo não entrando com um grande exército de homens, mas a cidade naquele momento estava reconhecendo Jesus como aquele que viria salvar as suas vidas, aquele que viria salvar a eternidade. Você sabe o que é isso? É algo tremendo. Irmãos, olha só, fica ligado nesse assunto, algo triunfal.
Mas logo quando Cristo entra em Jerusalém, tem essa festa tremenda, lembrando até quando Davi entrara em Jerusalém dançando. Uma grande festa. Mas de repente, as pessoas jogam ramos pelo chão, há uma grande festa, uma grande euforia, uma grande gritaria. E não é assim quando cada um de nós conhecemos Jesus? Sim ou não, igreja? Você o recebe com a maior alegria. Você o recebe com festa na tua vida. Você o recebe com festa na tua casa. É algo tremendo. Porque as pessoas começam a imaginar que a mudança da água para o vinho é da noite para o dia. Escute isso. Existem áreas das nossas vidas que é fácil aceitar Jesus. Mas existem outras áreas obscuras, no mais íntimo, até mesmo do nosso intelecto, que é complicado, porque existe o pecado estrutural. O que é isso, pastor? É um pecado que está em você desde a tua juventude. É algo que já está amarrado, acorrentado, algo que já está misturado em teu caráter e que é complicado Jesus arrancar. E quando Jesus começa a arrancar, as pessoas começam a gritar de dor. Sabe por quê, igreja? Porque em uma cirurgia, para que se arranque um câncer, um tumor, é necessário também arrancar um pedaço do tecido vivo. E muitas das vezes, para que o Jesus opere em nossas vidas, é necessário machucar. E quando ele começa a machucar, as pessoas viram as costas para ele. Quando ele começa a machucar, mas pastor, Jesus machuca a igreja. Estamos falando de um Deus, o qual Oséias descreve no capítulo 6. É ele quem faz a ferida, e é ele quem cura. Olha que coisa maravilhosa, igreja. É ele quem faz e é ele quem cura. Isaías capítulo 53, a escritura diz que todavia o Senhor agradou em moê-lo. Os nossos pecados o conduziram ele até a cruz, mas quem moeu ele foi Deus. Ei, ou você se esquece de João, Evangelho de João capítulo 3, versículo 16. E Deus deu o seu único Filho para morrer pelos nossos pecados, e todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha. Ei, igreja, ele deu. Deus entregou. Isaías fala que todavia o Senhor se agradou. Você sabe por quê? Como é que Deus, do seu alto sublime trono, olha para a cruz do Calvário, vê seu único filho gemendo de dor? Observe ele olhando para ele, olhando: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ei, igreja, você é pai, você é mãe. Se seu filho faz ai, você já está: meu filho, o que foi? Imagina Deus. Mas a Bíblia nos garante que todavia Deus agradou-se em moê-lo. Você sabe por quê, igreja? Porque no finalzinho do capítulo, se eu não me engano, 16, está escrito assim: olha, e ele verá o fruto do seu trabalho. Glória a Deus. Levanta a mão quem está vivo aqui hoje. Você é fruto do trabalho de Cristo na cruz. Você é fruto do trabalho de Jesus naquela cruz. Você é fruto, ei, irmão, você é fruto das dores de Cristo. Não simplesmente de Cristo, mas também da dor do coração do Pai, da dor do coração de Deus. Você não é qualquer um. Por isso que quando você entrar por aquela porta, entre dando um glória a Deus, aleluia, nas alturas, porque você vale muito. Ei, irmão, você vale muito. Mas aceitaram Jesus com festa. Mas de repente Jesus começa a fazer mudanças. Jesus, ele começa a entrar no templo. E eu vi o irmão Rafael,
Ei, irmão, quando o culto é comandado pelo Espírito Santo, você fica em paz, porque tudo vai encaixando, é como um grande quebra-cabeça. O hino que a pastora canta, diferente, primeira vez que eu escutei aqui na igreja o hino da harpa. Ei, o pastor tocando ali, a primeira vez que eu vejo ele tocando harpa, coisa mais linda. O diácono Rafael ministra sobre casa, e eu vou entrar agora num assunto sobre casa. Porque muitos que entraram por essa porta um dia recebeu Jesus como entrada triunfal em suas vidas, em suas histórias, em suas famílias, em suas casas, mas hoje não estão aqui. Por quê? Porque Jesus, quando começou a arrancar aquilo que era podre dentro do seu organismo físico e espiritual, não aguentaram, dizendo: está doendo, Jesus, eu não quero mais ficar aqui, eu quero continuar com esse câncer do pecado, mas em outro lugar, em outra denominação, em outra casa, eu não sei, mas aqui não está, porque não suportou o processo completo da cura, e da cura espiritual, da cura interior. Lembra, quando uma palavra aqui do altar for até você e doer, é porque Deus está arrancando aquilo que não é para estar no teu corpo. Acredite nisso, e muito menos na tua mente. Oh, aleluia! Santo, santo, santo. Jesus agora entra onde? Existe a cidade, e existe o coração da cidade. Onde é o coração da cidade? O templo. Jesus começou a curar. Ei, igreja, preste atenção. É o único lugar onde você vê Jesus pegando um chicote, é dentro da igreja. Eita Jesus! O único lugar que Jesus pega em chicote é onde, igreja? Dentro da igreja. Por quê? Porque lá fora só tem pecador que aceita-se como pecador. Lá fora só tem pessoas que falam: você vai pregar, pastor? Você fala bem assim: Jesus te ama. Ele fala: eu estou todo errado mesmo, me perdoa. Um dia desse no meu trabalho, estava ali, e quando chegou uma moça, estava com a criancinha, e eu perguntei para ela: é sua filha? E ela disse: não, eu sou tio dela. Aí já começou um choque. Falei assim: é uma moça, mas está falando que é tio? Falei: tudo bem, minha filha, fique tranquila. Foi 5 minutos de conversa. Ela estava chorando e dizendo que a vida que ela estava vivendo, mal vivida, não era a vida que Deus tinha escolhido para ela. Você sabe por quê? Porque lá fora Jesus não pega em chicote. Lá fora Ele é o bom samaritano. Lá fora Ele cuida, Ele zela, porque lá fora tem pessoas que se acham realmente pecadoras. E o grande lugar onde Jesus é obrigado a pegar em chicote é dentro da sua casa, porque tem pessoas que são pecadoras, mas se acham mais santas do que as outras. Porque a bem da verdade há crente que quando morrer vão ter 2 caixões, um para o corpo e outro para a língua. É igreja. Jesus, quando entra dentro do coração da cidade, no templo, Ele chega e vê uma prostituição dentro do templo assim. Ei, você acha que no templo, na Grécia, em Corinto, havia um templo da grande deusa Diana, onde as crianças, as jovens meninas, eram levadas para serem entregues ao sacerdócio da prostituição, onde elas iam ser servidas em sacrifício à deusa Diana, para que fossem violentadas por homens em nome da deusa Diana. Ei, igreja, existe pecadinho e pecadão? No templo em Jerusalém existia não a prostituição de corpos, mas uma prostituição de mentes. É forte, igreja. Uma prostituição de mentes, um adultério de mentes. Ei, igreja, 3 pecados a Bíblia nos narra nesta noite. Ei, primeiro, quando Jesus entra, Ele se depara, porque Ele derrubou as mesas dos cambistas. O que é cambista? Cambistas são aqueles que pegam ingressos ou algo de valor para revender. Meu Deus, irmão.
algo que não é dele para revender. Por exemplo, rapidamente, existe uma partida de futebol e ali são liberadas cerca de 100 mil ingressos e os cambistas eles fazem uma forma de pegar cerca de 50 mil e quando está se aproximando o jogo, eles ficam lá do lado de fora vendendo 5, 6, 7 vezes mais caro. Quem entendeu? Desse jeito, muitas das vezes acontece dentro das casas que se dizem de Deus. O que você tem por direito? Diga: a minha salvação, a minha bênção, o meu milagre. Mas e por que dentro de várias casas que se dizem casas do Senhor, cambistas da fé estão vendendo curas, estão vendendo salvação? Ei, eu falo para você mesmo aí, você pregador que vende milagre, Deus vai te pegar onde você estiver. Deus ele vai acertar as contas com você, porque a salvação não é tua, o sacrifício é dele, foi dele. Cambistas da fé. Ei, igreja, Jesus derrubou as mesas, porque ele disse: isso na minha casa não, isso na minha casa não. Ei, aconteceu muitas outras coisas, mas eu quero me assegurar e assegurar para você que a salvação é pela graça, não de graça, é pela. Por que não, pastor? Por que não de graça? Porque você precisa passar por um processo que muitas vezes para alguns é dolorosa. É doloroso. O povo não suportou. Porque Jesus, lembrando, a única vez em que Cristo ele pega em chicote é dentro da igreja. Isso é muito forte, igreja. Isso é fortíssimo. Ele então derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Irmãos, vendiam pombas, animais. Igreja não é para vender nada. Igreja é para entregar, porque de graça recebestes e de graça dai. Ei, irmãos, de repente você encontrou Jesus e você fez uma festa maravilhosa para ele, mas como é que está agora? Quando ele fala para você que você precisa perdoar aquele que te fez mal, aí você retruca e fala assim: mas eu não vou perdoar, eu não posso, eu não consigo. Ei, consegue, vai doer, vai sofrer, vai chorar, mas vai perdoar, senão não entra lá, não entra lá. Acredite nisso, irmão, esse é o tratamento. Mas aí, pastor, o que tem a ver com casa? Ei, lembra? O coração de Jerusalém era o quê? Era o templo. E o templo estava todo errado. Jesus chegou metendo chicote. E o que é templo? Olha, rapidamente. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. O apóstolo Paulo fala assim: acaso não sabeis que vós não sois de vós mesmos, e que vós fostes comprado por bom preço e preço de sangue, e que vós sois o templo do Espírito Santo. Se você for colocar em qualquer dicionário bíblico ou qualquer um outro livro, dicionário da língua portuguesa, a palavra templo também vai significar uma casa, porque Jesus mesmo, ele já diz, ensina dizendo assim: olha, ele está onde? No templo. O texto diz a purificação do templo, e a Bíblia diz que Jesus: a minha casa será chamada casa de oração. Casa de oração. Ei, irmãos, a Bíblia nos ensina no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 50 em diante, que um homem chamado Jairo, ele era príncipe de Israel. A sua filha adoeceu, vou resumir para você. A sua filha adoeceu e ele foi até Jesus.
E quando ele encontra Jesus, ele fala: mestre, minha filha está muito enferma. E quando ele se ajoelha, alguém bate no ombro dele e diz: Jairo, já era, a menina morreu. Mas Jesus se levanta e fala: eu vou até lá. E a Escritura diz que Jesus, ele vai até a casa de Jairo com os seus discípulos. Mas quando ele chega na porta da casa, ele observa e diz que lá dentro existe uma multidão chorando, porque ninguém fica sorrindo em velório. Fica. Olha como ele está morto. Ninguém fica assim, né, irmãos? Você vai apanhar lá dentro da família. Mas a Escritura diz que muitos estavam chorando. E tem gente que é profissional em velório. Eu não sei você, mas eu já tive todo perto de um caixão que as pessoas chegam lá e ficam fazendo comentários esdrúxulos. Falam assim: olha, nem parece que está morto, parece que está dormindo. Até sorrindo, já viu isso? Porque tem pessoas que são viciadas nisso. Meu irmão, é um velório, a pessoa nem conhece o tal e entra no ônibus e anda 40 quilômetros para chegar no cemitério. Porque tem pessoas que gostam de ver a morte dos outros, o enterro dos outros. Você diga assim: está repreendido, eu não sou desses, em nome de Jesus. Igreja, quando Jesus olha para dentro, está cheio de gente chorando. Jesus então dá uma ordem: Jairo, tira todo mundo lá de dentro. Jairo entra, tira todo mundo lá de dentro. E a Bíblia diz que só entra Jesus, Pedro, Tiago e João, Jairo e a sua esposa. Você sabe o que eu aprendo com isso? Tire da tua casa aquelas pessoas que só querem ver a tua ruína. Tira da tua casa aquelas pessoas que quando você passa por prova, por dificuldade, eles ficam rindo de você e muitas vezes até fala: bem feito. Você está entendendo isso? Tira os tais da tua casa. Tem pessoas que não é nem para passar na frente da tua casa e muito menos entrar lá dentro. Ei, igreja, você para analisar, preste atenção. Olha, Salmos capítulo 23. Vou começar, os irmãos terminam, pastor. Olha só que interessante. Preparas-me uma mesa junto com os meus. Não está assim, igreja? Não está assim. Está assim, ó. Prepara uma mesa na presença. Isso me ensina e te ensina que você vai sentar com pessoas honrosas, mas quem te odeia só vai ver, só vai observar, só vai olhar, não vai sentar na mesa com você porque não é digno. A vitória é tua. Quem te persegue não tem intimidade contigo. Quem te persegue não tem pacto nem aliança contigo. Ei, igreja, se você tem o Espírito Santo, abra os teus olhos. E se alguém chegar perto de você, você fala: Senhor, esse é para estar perto de mim. Ei, igreja, faça como Josué. Josué capítulo 6. Ei, versículo 1, ele está ali pronto para invadir e as muralhas de Jericó cair. Mas eu acho que é capítulo 5, versículo 30 e alguma coisa, mas no finalzinho do capítulo 5, chegando ao 6. Na noite que antecede a entrada em Jericó e os muros irão cair, olha só, pastor Roberto, Josué está passeando, orando, e de repente aparece um varão grandão na frente dele com uma armadura. A primeira coisa que Josué faz é pegar a espada e dizer: tu és dos nossos ou dos nossos inimigos? Ei, o que está acontecendo na vida de crente é que só chega lá falando blá 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 blá, dizendo que é línguas, e você está botando dentro da tua casa para cear contigo. Ei, só ceia contigo santo, igreja. Só ceia contigo quem é mandado por Cristo, não por quem é mandado pelo inimigo para destruir a tua casa. Não, não, não. Ei, o anjo disse para ele: não, eu sou príncipe do exército de Deus, eu vim para guerrear do teu lado. Você está entendendo, irmão? Não é que Josué é desconfiado, não. É que ele tem a presença de Deus, e quem tem a presença de Deus não cai na lábia de qualquer um. Picareta da fé aí não. Você está entendendo isso? Ei, uns picareta da fé vendendo pomba dentro da casa do Senhor, pastor Roberto. Ei, uns picareta da fé vendendo, ei, como cambista, milagre. Não.
Você sabe, eu vou dar um testemunho para você. Sabe o que me fez firmar os meus pés na Ebenezer juntamente com a minha família? Foi a honra do anjo dessa igreja. Você está entendendo isso, irmãos? Foi a honra do pastor Roberto nessa cidade. Entenda isso. Você está num lugar de bênçãos, no lugar onde não tem picareta da fé. Dá um glória por isso, igreja, porque você está no lugar certo. Ei, mas pastor, e o centurião? Como assim? Vou explicar para você aqui, olha para mim. A escritura diz que logo após o acontecido de Jairo, ali chegou um centurião, falou: mestre, o meu servo está muito doente, está muito enfermo, e ele precisa ser curado, mestre. E Jesus se levanta e fala: vou agora na tua casa. Dá um glória aí, irmão, porque Jesus também ele vai na sua. Mas o centurião fala: não, negativo, só não vai na minha casa não. Mestre, eu tenho 100 homens à minha disposição, porque a palavra centurião vem de 100, capitão de 100. E ele tinha 100 homens, e ele explicou: mestre, eu sei, assim como eu tenho homens subordinados a mim, e tudo que eu mandar, eles fazem. Mas o seguinte, mestre, assim como eu mando e os meus subordinados obedecem, uma palavra tua só e o meu servo será curado, aleluia! Mas eu fico imaginando, será que o centurião foi 100% certo? Embora Jesus aprovara a sua fé, dizendo que nem em Jerusalém ele viu uma fé tamanha, mas é necessário algo diferente, fazemos algo diferente do centurião. Olha para mim, fala comigo, é necessário nessa noite fazermos em parte diferente do centurião. Mas como assim, pastor? Não, é para você ter a mesma fé, mas não coloque a mão na frente de Jesus e diga: pare, deixa ele entrar na tua casa, deixa ele ir em direção à tua residência nesta noite. Ei, igreja, deixa ele entrar na tua casa. Vamos fazer um acordo aqui nessa noite? O profeta disse: olha, tem hora que o guarda-roupa está fora do lugar. Quem ouviu isso na hora que o diácono louvou? Tem hora que às vezes está dentro da tua casa e está quente, aí você abre a janela, aí entra um vento e traz lixo de balinha, jornal velho, e o pior, entra poeira, entra sujeira. Eu não estou falando que você está em pecado, quem está entendendo? Não estou falando, mas de repente nessa semana ou até mesmo hoje, você abriu a janela do teu coração e alguém te fez mal, e alguém falou mal de você, alguém te difamou, alguém caluniou você, ou até mesmo o contrário, foi você que caluniou, foi você que difamou, você fez alguém perder a paciência com você. Mas acima de tudo, irmãos, de repente você desejou o mal de alguém, a morte de alguém, e hoje é culto de libertação, aonde você precisa colocar o quê? Os móveis no lugar, você precisa colocar os sentimentos no lugar, porque Deus também tem sentimentos, Ele entende você. Mas pastor, Deus tem sentimentos? Sim, a Escritura diz que o Espírito Santo, Ele tem ciúme de nós. E ciúme é o quê? Um sentimento. Ei, você já pensou? A Escritura diz que Deus irou-se. Ei, igreja, você precisa limpar a tua casa, e hoje a libertação chegou, é Jesus de Nazaré. Ei, de repente se ele chutar uma cadeira aí, não se importa não. De repente se ele derrubar uma mesa aí, não se importa não. Mas de repente alguns podem receber chicote, mas é ele. Oh, aleluia. E no livro de Provérbios, e que interessante,
Apocalipse também, ambos são capítulo 3, diz que eu amo todo aquele que... Escute aqui, irmão. O versículo diz assim, ó, que ele açoita todo aquele que ele tem por filho. Pode olhar, está lá. Ele açoita. Então, se você nesta noite sentir uma dor da cadeira sendo chutada, da mesa sendo derrubada, ou se o chicote está lá no teu lombo, é porque Ele te ama. Quem crê nisso, fica de pé, irmão. E toda a igreja vai vir aqui na frente. Ei, vem aqui na frente, igreja. Você não pode sair daqui hoje da mesma forma que você entrou. Fala com Ele: Senhor, tira de mim aquilo que não é teu.